Vamos começar pela equipe perdedora. Vamos tentar até ser sucinto em relação ao Botafogo, que realmente muitos jogadores abaixo hoje, né, Gustavo? Os jogadores que entraram muito bem. Então, vamos tentar falar da equipe do Botafogo primeiro, e depois a gente vai para a equipe do Palmeiras, para a gente até ser mais sucinto. Perfeito, Thiagão. Na equipe aí do Botafogo, foi a equipe eliminada, a equipe brasileira aí, Thiago. Teve aquela postura que a gente falou muito bem no jogo aí, que parece que não veio buscar o resultado. Vamos começar falando sobre o goleirão John, Thiagão. O goleirão camisa 12 aí, o John. Que aí teve aqueles lances lá, né? Os dois lances muito esquisitos aí no primeiro tempo. Na sequência, apareceu muito bem no decorrer do jogo, né? Salvando o Botafogo aí. Eu dei nota 6, Thiago. Eu acho que ficou para menos, depois ficou para mais. Acho que deu uma equilibrada ali. Eu acho que é isso mesmo. O primeiro tempo o John fez muito abaixo, com muitas falhas. No final do segundo tempo e na prorrogação também ele se redimiu. E não teve culpa no gol também, né? Então nota 6 pro John tá de bom tamanho. Fechou. E o Alex Telles, Thiagão? O Alex Telles aí, que vinha fazendo um jogo bem mediano, tomou o cartão amarelo. É um jogador que também não costuma jogar os 90 minutos. E até para poupar o jogador, né? Foi substituído aí. O que você acha da atuação do Alex Telles, Thiagão? Vai lembrar que o cartão amarelo que ele tomou foi um erro do zagueirão, que a gente já vai falar mais sobre isso aí. Dito isso, Thiagão, eu dei nota 6 pra ele. Então, eu dou uma nota 5,5 pro Alex Telles. 5,5, 6, a gente pode fechar em 6, beleza. Não fez uma partida excelente, como ele já havia feito em outras oportunidades. Então, acho que uma nota 6 tá de bom tamanho pro Alex Telles. E o Alexander Barbosa, Thiagão? Tomou cartão amarelo, fez um péssimo jogo hoje aí, se atrapalhou muito aí, botou o Botafogo numa situação complicada. Cara, no meu aqui é nota 3, Thiago. Vamos puxar a nota dele para baixo, porque ele errou muito. Ele errou muito no jogo, parecia estar um pouco nervoso. E a gente sabe que o Alexander Barbosa é um bom zagueiro. Eu daria uma nota 4 para ele. Então a gente fecha numa média 3,5, pode ser? Fechou. Na sequência, Thiagão, o cara aí, o Jair, né, que foi substituído também pela condição que o Thiagão trouxe a informação que ele se machucou no treino aí, mas veio jogar mesmo assim, né, Thiago? Eu acho que é uma situação a ser avaliada, você tem que avaliar. O jogador foi jogar com raça? Foi jogar com raça. Mas também poderia, não sei se poderia ter complicado o Botafogo numa situação mais pra frente aí. Fato é que a equipe médica avaliou que ele caberia nesse jogo aí, Thiagão. Mas não deu pra ver muito também, né? Ele foi substituído logo mais aí, vinha fazendo uma partida da nota 6, eu acho que eu fechei nessa nota aí. Ele veio fazendo uma boa partida. Você deu 6, eu daria 5, porque ele, por mais que tenha feito uma boa partida, ele também se atrapalhou um pouco na zaga. Então vamos fechar numa nota 5,5, pode ser? Fechou. Já que você falou de 5,5, Thiago, já vou falar dele aqui também. O Caio, que foi o cara que entrou no lugar dele, tava subindo no jogo, deu aquele chute de fora da área lá, o zagueirão, mas acho que ele ficou por aí, né, Thiago? O Caio muito, muito abaixo. Não teve muito o que fazer. Nota 4,5 pro Caio, 5. Vamos fechar em 5 pro Caio, porque teve até esse lance aí, né, que ele tentou finalizar. Tentou ser proativo, da forma que conseguia. Então nota 5 pro Caio, tá de bom tamanho. Beleza, Thiagão. E agora o Vitinho, né? O Vitinho que foi o cara que cometeu bastante falta no jogo aí, mas foi aquela falta pra frear o time do Palmeiras e não tomar amarelo, né, Thiago? E na sequência a gente teve o lance lá que ele apareceu no finalzinho do jogo ali, surpreendendo a marcação do Piquerez, e teve a bola do jogo nos pés dele, né, Thiago? A bola acabou indo pra fora ali, poderia ter empatado o jogo com o Botafogo, mas tirando isso aí, acho que fez uma boa partida. Eu dei nota 7, Thiago. Gostei da atuação do Vitinho. Gostei muito da atuação do Vitinho também, fez uma boa partida, ajudando bastante a equipe do Palmeiras. Vamos fechar em 7 pro Vitinho, tá ótimo. Muito bem. Na sequência, o Marlon Freitas, Thiagão, o capitão da equipe do Botafogo, eu acho que começou jogando bem, apareceu bastante no primeiro tempo, teve um lance lá de camisa 9 que saiu driblando todo mundo ali e chutou pro gol, Thiago. Eu fechei nota 7 nele ali, ele foi substituído também, né? Não teve muito dele ao longo do jogo aí. Marlon Freitas, eu daria uma nota 6 para ele. Ele foi muito bom, foi muito importante. É um jogador que roda ali o meio de campo inteiro do Botafogo, ajuda bastante. Já que você deu 7, eu dei 6, 6,5 a gente fecha, pode ser? Fechou. Na sequência, o Danilo, Thiagão. Danilo Barbosa aí, que é aquilo, né, cara? Acho que tá substituindo um cara importante, como é o Gregório. Informação aqui, viu, Thiago? Até fiquei de falar essa informação aí. O Botafogo sem o Gregory, ele mais perde do que ganha. O Botafogo tem uma deficiência jogando sem o Gregory. E esse jogo não foi muito diferente. O Danilo tinha uma baita função aí. E a gente viu no segundo tempo, já no início do segundo tempo, ele se arrastando no jogo, né? Parece que não estava bem condicionado ali. Mas tirando isso, eu dei nota 6, já. Ele substituiu bem o Gregory, que é o titular absoluto dessa
posição. Então, devido às comparações, às proporções, eu acho que uma nota 6 está de bom para ele, está de bom tamanho para ele. Ele até que não foi tão bem, mas nem tão mal, então acho que uma nota 6 cabe para ele substituir o titular. O Gregor é uma missão difícil, né? Que é um jogador muito bom, como esse dado que você trouxe. É um cara que, quando tá jogando, o Botafogo não perde. Então, é uma missão difícil pro Danilo Barbosa. Então, uma nota 6 para ele. Mas o nota 6, Thiagão, foi o Alan. O Alan que eu acho que tava jogando muito bem nesse Mundial de Clubes ali. É um volante que joga um pouco mais aberto pela esquerda ali, nessa escalação do Renato Paiva, mas acho que esse jogo foi pra nota 6, viu? Nota 6 pro Alan, concordo com você. Eu acho que a gente pode fechar em 6 para ele, sim. Ele teve a melhor partida que eu vi o Alan jogando de todas foi contra o Paris Saint-Germain. Hoje ele foi mediano, então uma nota 6 para ele. É isso aí, Thiago. Na sequência, o Savarino, Thiago. O Savarino é o camisa 10 da equipe do Botafogo. Eu senti um pouco falta dele nesse jogo aí, viu? Senti um pouco mais, porque ter aparecido. E eu fechei nota 5 aqui. Esperava mais do Savarino. Esperava bem mais do Savarino. É um jogador camisa 10 da equipe, né? Até que teve alguns momentos que ele veio buscar a bola lá de trás, mas eu esperava mais dele. Você fechou em 5, eu queria dar 4, então a gente pode fechar num 4,5, beleza? Muito bem. Na sequência, vamos falar do Igor Jesus, Thiago. Igor Jesus, que é aquele cara que pode estar sumindo o jogo, com uma bola ele resolve, sumiu no jogo e com uma bola não resolveu. Eu acho que faltou um pouco mais de Igor Jesus nesse jogo aí, que é um cara que é um bom jogador, Thiago. Um bom jogador que muitas torcedores estão pedindo já na seleção brasileira. Mas esse jogo aí, cara, eu dei nota 4, viu, Thiago? Não gostei mesmo. Nota 4 pro Igor Jesus foi muito abaixo, concordo com a sua nota. Muito abaixo. Um atacante que poderia ser incisivo. Decidiu, né, contra o Paris Saint-Germain e hoje faz uma partida muito abaixo. Concordo com a sua nota. E o Arthur, Thiago? O Arthur, que tomou cartão amarelo, o Arthur que subiu no primeiro e no segundo tempo, na prorrogação apareceu um pouquinho mais, chutando de fora da área, mas já era um pouco tarde, né? Eu dei nota 3 pro Arthur, viu, Thiago? Porque muito subido no jogo aí, e ficou nisso aí mesmo. Eu daria uma nota baixa pro Arthur, mas eu acho que até na prorrogação ele ajudou mais. Eu daria 5 pro Arthur. Já que você deu 3 e eu dei 5, a gente fecha em 4. Beleza, nota 4 pro Arthur. Bem colocado, né? Vai aparecer um pouquinho mais aí, muito diferente do Igor Jesus aí. Tiagão, os caras que entraram, o Caio a gente já falou, o Montoro, vamos falar do Montoro, Thiago. O Montoro entrou muito bem. Eu dei nota 7 pra ele, porque é um cara que fez a diferença na equipe do Botafogo, viu, Thiago? É o cara que fez a diferença, renovou o sangue do Botafogo. Então, eu acho que ele pode ter entrado um pouquinho mais cedo, viu? Mas ficou nota 7, Thiago. O Montoro, ele entrou muito bem na partida. Muito bem mesmo. Ajudou muito a equipe do Botafogo e poderia ter entrado antes. Talvez ele poderia ter entrado até no segundo tempo. Concordo com a sua nota para ele, nota 7 pro Montoro. Jogou muito bem. Isso aí. E o Newton, Thiagão? O Newton aí, que entrou no lugar do Danilo Barbosa, apareceu um pouquinho mais no final do jogo aí, mas não comprometeu, Thiago. Eu dei nota 6 pro Newton. O Newton foi bem razoável, eu queria dar uma nota 5 para ele, você deu nota 6. A gente fecha num 5,5, porque ele não comprometeu, mas ele também poderia ter jogado um pouquinho mais, já vi esse jogador jogando outras vezes. Ele é um pouco mais rápido, mais incisivo, e eu achei que ele poderia ter ajudado um pouquinho mais. Então nota 5,5 pro Newton, fechou? Fechou. Arthur Cabral. Arthur Cabral, baita atacante do Botafogo, apareceu no final. Mas quase não pegou na bola, né? Teve aquele único cabeceio que a bola foi pra fora. Eu tava fechando em 6, com aquele cabeceio deu um 6,5 ali, porque o Botafogo tá precisando de alguém pra chutar no gol, né, Thiago? Cara, eu daria uma nota 5 pra ele, porque ele quase não pegou na bola, mas como você bem observou, pelo menos ele entrou tentando finalizar, fazer alguma coisa. Então a gente pode fechar em 6 pra ele que tá tudo certo. Bom. E o último cara aí que entrou foi o... não, tem o Cuiabano ainda, né, Thiago, que a gente não falou dele, Cuiabano aí. Cuiabano, nota 6 pra ele, eu acho. Perfeito. Não, aqui também, eu até ia falar, Cuiabano 66, com nota 6 aí, ficou esquisito esse número aí, tanto com estádio de 6 aí, né, Thiago? Mas é um cara que apareceu um pouquinho mais. Pois é, né? Esquisito isso aí, né? Tá amarrado isso aí. Tá amarrado. E na sequência, o Correia, Thiago. Correia, disparado, foi o melhor jogador do Botafogo. Disparado. Entrou depois. Eu daria uma nota 7,5 pro Correia. Poderia ter entrado mais tempo.
Ah, concordo. Poderia estar mais tempo. Aqui também tá 7,5. Eu tô até mostrando aqui na câmera aqui agora. 7,5 foi o cara que foi melhor junto com o Montoro, viu, Thiago? Esses foram os jogadores do Botafogo e o técnico, Thiago. O técnico do Botafogo, eu acho que fez uma boa escalação, mexeu muito bem. Ele mexeu, fez o que tinha que fazer. Mas é aquilo, né, cara? Você não pode deixar o seu time entrar numa covardia sem tamanho, num mata-mata de Super Mundial aí. Então, acho que acaba ficando com uma nota 5 aí, viu, Thiago? Então, a nota dele eu ia puxar para baixo justamente porque ele. Todos esses jogadores que a gente falou, né? O Cuiabano, o Correia, o Arthur Cabral, o Montoro, eles poderiam ser titulares. Chegaram ontem. Mas é aquilo, né? A gente está numa disputa de Super Mundial. É um jogo que é mata-mata. Então, ele poderia até ter começado com esses caras e depois ter substituído. Tá entendendo? Então, inclusive que são caras que com certeza serão titulares dessa equipe futuramente. Então, acho que a nota 5 é boa para ele, até porque ele conseguiu ver que ele poderia botar esses jogadores, e esses jogadores melhoraram a equipe do Botafogo. Então, uma nota 5 para ele tá muito boa. Escalou mal, mas conseguiu substituir bem. É isso aí. Essas foram as notas do Botafogo. Notas do Palmeiras agora. O torcedor palmeirense estava esperando o Souza aí para ver as notas. Vamos lá. O Everton, Thiago. Everton, eu acho que ficou numa nota 6 ali. O jogo fez boas defesas uma hora, se atrapalhou outras horas. Eu acho que se manteve no 6 ali. O que você acha? Quando ele foi exigido, ele foi bem. Nota 6 pro Everton, concordo com você. Piquerez também, amarelado, sumido no jogo. E, Thiagão, teve aquele lance lá, né? Que ele foi surpreendido pelo lateral do Botafogo. Eu fechei nota 5 pro Piquerez. Então, o Piquerez, eu gostei muito da partida dele. Gostei muito. Achei muito boa a partida dele. Ataca bem, ajuda bem. Só que, como você falou, talvez em um lance ele poderia colocar em xeque a classificação. Então, eu entendo a sua nota 5. Eu queria dar nota 6 para ele. Então, a gente poderia fechar no 5,5, fechou? Fechou. Falando de caras que com lance capital poderiam definir o jogo, Thiago, os dois zagueiros do Palmeiras. Primeiro, o Bruno Fux. Bruno Fux, que eu acho que vinha jogando bem até então, né? Eu tinha dado até nota 7 para ele aqui, Thiago. Mas eu tirei um ponto dele desse lance aí, cara. Desse lance com o Everton aí, poderia ter sobrado aí pro empate pro Botafogo no último lance do jogo praticamente, né? Botou o Palmeiras numa situação complicada. Mas os 90 minutos eu gostei, viu, Thiago? Eu dei nota 6 pro Bruno Fux aí. Bruno Fux, ele me surpreendeu, foi muito bem. Concordo com a sua nota 6 para ele. Esperava que ele fosse sentir, até por estar substituindo o Murilo, né, que é o titular da posição. Nota 6 para ele, boa nota. Outro cara, Thiago, que poderia ter mudado os milindros da partida do Palmeiras e Botafogo foi o Gustavo Gomes, cara. Fazia uma partida legal. Teve aquele lance lá que ele chutou no meio da rua, né, Thiago? Apareceu ofensivamente. Mas é aquilo, cara. Você não pode fazer o que você fez no jogo aí. E botou o Palmeiras numa situação muito complicada para as quartas de final. Vai ter. O Abel Ferreira já tá sem o Murilo, Thiago, que é o titular. Tá sem o Gustavo Gomes agora. Vai ter que improvisar um moleque aí, ou vai ter que. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Pode botar o Gia e o Marcos Rocha. Não sei. Vai dar dor de cabeça. Dito isso, Thiago, eu só não dei 0 pro Gustavo Gomes por causa daquele lance que ele chutou a bola lá. Mas dei nota 1, cara. Eu daria uma nota 3 pro Gustavo Gomes, mas é como você falou. A nota dele é por conta da, vamos dizer assim, da infantilidade, imaturidade. Você não pode fazer isso. E ele fez, mais uma vez, como eu já disse, contra o Flamengo, eu lembro que ele fez exatamente a mesma coisa. Tava 1-0 pro Flamengo, ele foi expulso num lance exatamente parecido, e aí o Flamengo fez 2-3-0 no Palmeiras. Não é a primeira vez que ele faz isso. Ele se agarra muito. Ele joga muito agarrando os adversários. Eu daria uma nota 3 para ele, você deu uma nota 1 por conta desse cartão vermelho, então a gente pode fechar numa nota 2. É isso aí. Foi intencional, né, cara? Foi aquele negócio do judô que eu falei, foi muito intencional, não foi disputa nem nada, né, cara? Complicado isso aí. Giai, Thiagão. Giai jogou bem. Eu dei nota 6,5 pro Giai. Giai é aquele, né? Eu sou suspeito para falar de Giai. Sempre joga muito bem, não compromete. A nota pro Giai é isso mesmo, 6,5, tá ótimo. Jogou muito bem de novo. É isso aí. E o Emiliano Martins, Thiagão? Eu acho que também fez uma partida legal. Dei 6,5 pro jogador. Acho que apareceu bem. E ficou por aí mesmo. Concordo com a sua nota. O Emiliano Martins fez talvez a melhor partida que nas nossas transmissões, acho que a gente já fez, se bobear, esse é o 4º jogo do Palmeiras que a gente faz, quando a gente começou a nossa empreitada, né? 4º ou 5º jogo do Palmeiras.
E, ao meu ver, foi a melhor. Quinto jogo aí, tá vendo? A melhor partida do Emiliano Martinez. A melhor, disparada. Realmente concordo com a sua nota, uns 6,5 pra ele tá ótimo. E o Richard Rios, né, Thiago? O Richard Rios também, gostei do futebol dele hoje, foi o cara mais incisivo do Palmeiras aí. Eu dei nota 7,5 pro Richard Rios, viu? Gostei da personalidade dele, apareceu muito bem. E parecia que era atacante, né, Thiago? Você teve a falta do Vitor Roque e o volante lá, que na teoria ele é primeiro volante, mas ele apareceu muito bem lá na frente. Os lances mais perigos do Palmeiras foram com o Richard Rios. Foi literalmente com ele. E o gol foi do Paulinho, mas os lances mais perigosos que não resultaram em gol foram com ele. Então, concordo com a sua nota. Jogou muita bola o Richard Rios hoje. 7,5 para ele tá de bom tamanho. Legal. E o Alan, Thiago? O Alan do Palmeiras aí foi substituído. Eu acho que poderia ter apresentado um futebol um pouco maior. O Alan, que é um volante que joga pelo lado direito ali, uma meia direita, né? Mas que ele fazia bons jogos ali, cara. Não gostei desse jogo dele ali. Eu acho que ficou no meio termo, Thiago. Eu dei nota 5 aí. Depois ele também foi substituído. Eu daria uma nota 6 pro Alan. Fez um primeiro tempo razoável, segundo tempo um pouquinho melhor. Então, a gente pode fechar num 5,5. Eu acho que realmente ele pode evoluir mais ainda. Legal. Indo um pouco mais pra frente, Thiago. O Maurício, que apareceu em 2 oportunidades para a equipe do Palmeiras. O Maurício, que já vem de uma confiança depois do último jogo também. Dê nota 6,5, Thiago. Eu acho também que a alteração dele foi um pouco equivocada, né? Depois acabou entrando o Facundo Torres aí. O Maurício foi bem também. 6,5 para ele tá de bom tamanho. Foi muito bem no jogo, o Maurício. Jogou bem e ajudou a equipe da forma que foi precisa, né? E não teria substituído ele. Nota 6,5 pro Maurício tá ótimo. Legal. E na outra ponta, Thiagão, o Estevão. O Estevão, que até então era o melhor jogador do Palmeiras em questão de se buscar o jogo, né? Tirando as finalizações do Richard Rios, mas o Estevão indo buscar mais o jogo, né? E depois teve ele sendo substituído aí para a entrada do Luigi. Acho equivocada essa alteração. Até então, quando ele saiu, era nota 7, né, Thiago? Cara, o Estevão, sinceramente, fez a melhor partida que a gente transmitiu dele. Não sei se você vai concordar comigo. Nota 7 pro Estevão. E a nota dele poderia ter sido maior se ele ficasse em campo. E literalmente essa mexida do Abel foi errada. Não tem dúvidas disso. Nota 7 pro Estevão tá legal. Fazendo esse ressalva. Poderia ter sido melhor se ele tivesse ficado em campo. Beleza. Último cara titular aí, o Vitor Roque. Thiago, você quer falar alguma coisa ou já vai dar nota 0 direto? Nota 0 pro Vitor Roque. Muito bem. Segue o jogo? Segue o jogo. Muito fraco, pelo amor de Deus. Não tem condição. Até o torcedor palmeirense reclamando também, Thiago. Não tem condição isso aí, não. Pior que eu gosto muito dele, cara. Eu acho ele um bom atacante. Mas não tá entregando, não tá jogando, não tá rendendo. Nota 0 pra ele. Tem potencial, né, cara? Tem potencial. Ele não é pereba, né? Mas tá agindo como se fosse um pereba, né, Thiago? Exatamente. Teve o lance da bicicleta lá, fora de mão, chutou e caiu sozinho. Então, quer dizer, valorizando o pênalti lá, que não foi. Complicado isso aí. Bicicleta sem pneu. Sem pneu. Verdade, o narrador falou muito bem. Na sequência, não, já ali, a gente tá falando do centroavante. Vamos falar do Facundo Torres, cara. Acho que, na verdade, tá deixando ele sem nota, né, Thiago? Entrou bem. Eu deixo sem nota. O Facundo Torres entrou bem. Não, ele entrou bem. Eu acho que dá pra gente dar uma nota 5 ali pra ele. Até porque ele entrou bem, tentou ajudar o time. Nota 5 pro Facundo Torres. Eu achei que ele entrou bem, Gustavo. Legal. Claramente. É que o Facundo Torres é aquele negócio, né, cara? O futebol que ele já vinha jogando antes aí foi uma boa partida, né? Você concorda comigo? Sim. Não, concordo. Nisso sim. Sabe que ele pode apresentar mais. Agora, eu queria dar uma nota pro Luigi, nota 4 pro Luigi, se você concorda. Porque o moleque teve oportunidade, recebeu bola, mas, cara, tá longe de tentar brigar pela vaga de titular. Tá muito longe, Thiago. Acho que, não sei se foi alguma tentativa do Abel Ferreira de já preparar um jogador para aquele lado direito lá, já que não vai ter mais o Estevão aí. E o Luigi, cara, eu dei nota 5, cara. Concordo com você, dá fechando no 4,5 aí. Teve oportunidade, baita oportunidade pro Luigi aí no Super Mundial, mas não é aquilo, né, cara? Pipocou demais. 4,5 pra ele. Na sequência, Thiago, eu acho... dá pra gente falar também do... Ali na frente, que foi substituído. Já quer falar dele, na verdade, Paulinho, cara? Cara, eu acho o seguinte, né? O Paulinho, ele pareceu um kicker de futebol americano. Você sabe o que um kicker faz, né, Gustavo? É o cara que entra pra cobrar aquele pênalti ali. Ele entra, cobra o pênalti e depois é substituído.
o Paulinho foi praticamente um kicker hoje. Ele fez o gol e foi substituído. Entrou, fez o gol e foi substituído porque não tem condições de jogar uma partida inteira. E, sinceramente, foi o gol mais importante da carreira do Paulinho. 8,5 para ele. Só não dou 10, sinceramente, porque ele jogou pouco tempo. Mas o gol tem muita importância. Então eu daria uma nota 8,5 para ele. Até você ver a nossa coerência, né, Thiago? Foi um jogo muito parecido do Igor Jesus contra o PSG. Teve a bola do jogo, fez o gol. E a gente também deu 8,5. Aqui no meu papel também tá 8,5. Exatamente. Você vê a coerência, né? Você vê a coerência da equipe de transmissão. Raciocínio coerente. Muito bem. É Como isso. você falou, entrou, fez o gol, já vazou. Dá até pra ele contar uma história meio marrenta no futuro, que nem do Romário, né? Eu tava lá no Super Mundial, entrei, fiz o gol, já fui tomar cerveja, que nem o Romário entrou, fez 3 lá e foi pra boate lá. Então, quer dizer, acho que é pra esse caminho aí. E é o herói do Palmeiras, né, Thiago? Paulinho, herói do Palmeiras, nota 8,5. Pode falar. Exatamente isso. Não, exatamente isso, concordo. É isso aí. E já falando ali, Thiago, do Paulinho também, depois que ele saiu, entrou o Mikael, o defensor do Palmeiras ali, veio pra segurar o jogo, né, Thiago? Mas teve aquele lance capital lá, que ele tirou a bola ali, que tava se encaminhando pro gol do Palmeiras ali, só por isso eu dei nota 7, Thiago. Acho que apareceu pra segurar a bola, tirou e fez o papel dele, né? Você concorda comigo? Pelo papel dele, vale a pena. Vale a pena, exatamente isso. Foi lá e cumpriu o seu papel da melhor forma possível. Nota 7 pro Mikael. Beleza. O Mike também entrou no lugar do Alan, por uma correção do Abel Ferreira aí da substituição. Nota 5, Thiago. Acho que ficou nesse meio termo aí, viu? O Mike entrou protocolar ali, ele fez uma dobra de laterais ali do Mike com o Giai. Então, nota 5 pro Mike realmente, porque ele não entrou muito sem função, ele entrou para ser o secretário do lateral. Foi exatamente isso. Então, nota 5 pro Mike. E o último cara que entrou, Thiagão, foi o Aníbal Moreno. Gostei do futebol dele, ele entrou, nota 7 pro Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno, ele sempre joga muito bem, né? Quando é titular ou quando entra substituindo alguém. Nota 7 pro Aníbal, concordo com você plenamente. É isso aí. E pra fechar as notas do Palmeiras, Thiagão, o Abel Ferreira. Abel Ferreira, a escalação dele, eu achei que foi bem por aí mesmo, mas as mexidas botaram o Palmeiras numa situação complicada. Ele teve que correr atrás depois. Nota 4 para Abel Ferreira, Thiago. É isso aí. O Abel, ele teve a oportunidade de escalar bem, escalou. Ok. Porque foi uma boa escalação. Teve a oportunidade de substituir, substituiu mal. Mas em relação a ter colocado o Paulinho para jogar, eu já subiria a nota dele para uns 5,5 por aí. Então você deu 4, eu dei 5,5, a gente poderia fechar em 5, pode ser? Tá bom, dá pra fechar em 5 ali. Acertou em uma, né, Thiago? E foi a capital, né? Exatamente. É isso aí. Essas foram as notas aí do Palmeiras e do Botafogo com o Thiagão. Essa parte do vídeo vai subir pro YouTube. Então no YouTube a gente vai postar as notas completas. Eu sei que